Olá, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de escrita de ficção. Atualmente eu não estou escrevendo muita ficção. Para escrever ficção é preciso bastante tempo para refletir sobre as pontas que a gente não deveria deixar solta em algumas histórias. E infelizmente eu tenho caído num abismo toda vez que eu tento revisar um livro e eu fico pensando, não, mas esse personagem aqui apareceu só aqui, ele é um personagem bom, ele precisa aparecer em outro momento, ele precisa ter mais relevância na história. Não, mas isso que aconteceu aqui não faz sentido. Qual é o sentido para a trama toda? E o duro de fazer esse tipo de coisa num livro de ficção é que, por exemplo, nem tudo que está num livro de entretenimento, porque eu escrevo ficção para entretenimento, eu não escrevo para ser uma grande obra literária, para entrar na academia e nada disso. Eu gosto de escrever pelo entretenimento da história. E o problema é que eu entendi que eu gosto das histórias por causa das pessoas, por causa dos personagens. Só que eu fico focado muito na trama, muito na história, muito no background da história e não nos personagens, no acontecimento dos personagens e na reação que eles vão ter. E o abismo que eu tenho caído é porque toda vez que eu vejo um personagem, ele tem potencial, muito potencial na história, só que às vezes ele aparece em uma ou duas cenas. E eu fico pensando, não posso desperdiçar um personagem desse, ele precisa aparecer novamente. Aí uma obra que era para ter 100 páginas, 200 no máximo, fica com 500 páginas. E eu fazia isso antes, só que eu não fazia na revisão, eu fazia na escrita. O livro que eu escrevi que maior ficou foi A Reserva. E ela tem 1.700 páginas, escrita à mão. Ou seja, é um baita de um calhamaço de umas 800 páginas se a gente for colocar em formato de livro. 800, 700. Pô, e olha que nessa época eu nem gostava muito de Stephen King, eu nem era fissurado nos livros dele. Imagina se eu fosse, o livro ia ter 10.000 páginas. Mas enfim, eu tô revisando esse livro e curiosamente nesse livro tem um pouco sobre a história da reserva. Fala um pouquinho, eu gosto de fazer isso nas obras que eu escrevo de ficção, uma conversando com a outra. Eu acho interessante, é meio que criar um universo, um multiverso, igual todo mundo tá chamando hoje em dia. E eu tava revisando esse livro e me causa uma fadiga muito grande, porque é muito subjetivo você escrever uma obra de ficção para entretenimento e, sabe, não vê sentido naquilo, vê, por exemplo, que talvez a coisa que você tá querendo passar ali dentro tá tão subjetiva que ninguém vai entender, só você mesmo. Aí vão ficar durante 200 anos murmurando sobre a obra e inventando teoria e falando isso e falando aquilo e... Tá certo, tá tudo bem, porque o autor não é o detentor da obra. A história que ele escreveu, ela pertence, assim que ele coloca no mundo, ela pertence ao mundo e a quem lê. Então, por exemplo, você lê Dom Casmurro, que é o livro que me veio na cabeça. Dom Casmurro, você lê e você pensa, não, o livro é sobre traição. O livro é sobre se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Alguns pensam, não, o livro é se o Bentinho é ou não gay, porque tem aquela a hipótese de que ele era apaixonado pelo Ezequiel, esqueci o nome do cara lá, enfim. E aí, sabe, tem essas questões e tá tudo certo, você tem o direito de supor coisas a respeito dos livros e tá tudo bem. Só que sempre tem uma leitura a mais por baixo, sempre tem um algo a mais. E às vezes eu acho que nem sempre o autor tá consciente desse algo a mais. Eu acho um achismo bem grande de um cara que não estudou muito a literatura brasileira, mas eu acho que Machado de Assis estava entendendo o que ele estava fazendo quando escreveu Dom Casmurro. Então, quando na obra ele coloca o Bentinho, aliás, o Dom Casmurro, porque o Dom Casmurro é o Bentinho depois de ter virado Casmurro, né? Ranzinza.
ele ter colocado Dom Casmurro como narrador não é à toa, não é tipo, vou colocar esse cara como narrador, não vou colocar em terceira pessoa, não. Não, teve um motivo, e o motivo é que pelo fato dele começar o livro abrindo, dizendo que ele se tornou Casmurro e tudo mais, e como ele ganhou o apelido, isso já bota em xeque toda a narrativa que vai vir a seguir, porque como a gente vai confiar nesse narrador? Porque ele está contando do ponto de vista dele. Então, tudo que acontece ali é alucinações da cabeça dele. Pode ser. Isso acontece com a gente muito, sabe? A gente fica criando teorias mirabolantes e loucas dentro da nossa cabeça, e a realidade, na verdade, é muito mais simples. Eu faço muito isso. A realidade é muito mais simples. A realidade é que, por exemplo, um livro de ficção, para entretenimento, ele tem que entreter. E a primeira pessoa que ele vai entreter é o cara que está escrevendo. Então, ótimo, você leu, você gostou, sabe? Na revisão ela serve justamente para isso, para o escritor ler a obra como se ele fosse um leitor e ver, pô, isso daqui tá esquisito, não ficou legal na obra, não faz sentido isso daqui aqui. E não ficar procurando caraminholas na cabeça, não ficar procurando pelo em ovo, simplesmente revisar a obra. O livro tá escrito. Eu fiquei 14 anos revisando o livro. Eu entendo o motivo de eu ter revisado aquele livro por 14 anos, porque tem um significado que era inconsciente na época que eu escrevi. Só que agora, 15 anos já depois, eu consegui entender o significado que estava por trás da obra reserva. E um dia, quem sabe, se eu criar coragem, eu consigo terminar esse livro no digital ali e jogar no mundo e falar, vamos ver o que esse pessoal vai entender disso aqui. Porque teorias eu tenho aos borbotões. Eu escrevi pensando no entretenimento, e agora lendo com um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de discernimento, eu percebi que a obra tem um conteúdo muito mais denso, que está para além daquela historinha de fantasia que eu contei. Mas enfim, suposições em cima de suposições. E para resumo de toda essa ópera aqui, tá sendo um parto eu revisar esse livro. Talvez esse vídeo tenha servido como um incentivo para me mostrar o que eu tenho que fazer na revisão, porque toda hora eu reviso um livro de ficção e eu fico mudando as coisas, eu fico colocando mais profundidade, quando na verdade quem tá buscando ler ficção não tá querendo profundidade, meu amigo. Essa é a verdade. Eles querem... Eu queria, quando eu li a ficção, eu só queria esquecer da minha vida e entrar dentro daquela história e me sentir inundado de emoções que não me pertenciam. Era só isso que eu queria, me esquecer. E talvez eu esteja estragando a minha escrita de ficção, porque eu quero colocar profundidade onde o simples é o que funciona. Ser simples é o que funciona. Na verdade, na vida toda, ser simples é o que funciona. A gente busca tanto o extraordinário, mas o ser simples é o que melhor se enquadra e melhor se encaixa e mais leve torna a nossa vida. Enfim, espero que a reflexão tenha sido agradável de ser ouvida. Se fez sentido para você esse tipo de conteúdo, curte. Um comentário é muito bem-vindo. Qualquer comentário, queira você falar sobre o que você quiser, eu vou te dar toda a atenção disponível para eu dar no momento que eu ler o seu comentário, certo? Se inscreve no canal se esse tipo de conteúdo, esse tipo de diálogo conversa com você. Então é isso, tchau, obrigado.